Olá, meu nome é Lucila Palau e eu vou contar um pouquinho da minha história, do relato da nossa família com a chegada do nosso príncipe, o Guigui, há praticamente 6 anos atrás, né? A gente já vinha alguns anos atrás, a gente já vinha com um desejo muito forte em nosso coração de adotar, né? Foi algo que a gente tinha muito claro, a questão da adoção. Assim que eu fiquei grávida da minha terceira menina, meu esposo falou para mim, falou, não fica triste, amor, não foi o menininho dessa vez, mas é porque o nosso menininho não vai vir dessa forma, vai vir de uma forma diferente. E a forma diferente foi a adoção, e de uma forma muito especial. A gente conheceu o Guigui no abrigo. Ele tinha apenas 2 meses de idade quando a gente conheceu ele. Começamos com um processo não de visitas exatamente para ele. A gente visitava esse abrigo, né? Automaticamente visitava ele e a gente quis saber um pouco mais da história dele. A gente perguntou, né, para os cuidadores, né, nos pusemos em contato com o conselho tutelar, nos colocamos em contato com o promotor, com o juiz, porque a gente queria saber sobre como estava a história dele, o que seria dele, né, devido a esse desejo no nosso coração de adotar. Então, quando a gente soube que era uma criança que já havia sido pedido a destituição familiar, que não voltaria, né, para o lar dos genitores, né, não voltaria com os genitores, então a gente daí começou a árdua caminhada, mas que eu voltaria a passar por ela uma e outra vez, que foi a questão do processo, né, da adoção. Não é um processo fácil, não são passos curtos, são passos mais alargados, os quais a gente tem momentos que a gente acha que não vai dar certo, que é melhor desistir, que é melhor não dar continuidade, devido que é um processo doloroso, né? Eu diria assim, é um processo que é bem doloroso, mas que, como eu falei, eu voltaria a passá-lo uma e outra vez. Então, a gente começou com o processo da adoção, todos os passos que a gente deveria dar. Já entramos em contato, no seu momento, com o nosso advogado, para que também tramitasse tudo que correspondia a ele tramitar. Fizemos o curso para habilitação, né, para a gente estar habilitado para adoção, um curso qual sempre quando eu troco ideias com mamães que já adotaram, eu acho que a grande maioria entra em razão com isso que eu falo, que eu creio que todos os pais deveriam fazer esse curso, mas eu não falo somente pais adotivos, senão dos pais biológicos, todo papai, toda mamãe deveria passar por esse curso. Foi um curso que para mim foi bem edificante, para mim e para o meu esposo, foi algo que ficou marcado nos nossos corações mesmo. A partir daí já começou todo o processo da gente de visita, aí sim já a visita oficial a ele. O Guigui era um bebê que tinha muito problema de saúde devido às condições às quais ele se encontrava quando ele foi retirado da genitora, né, os maus cuidados, enfim. Então, o Guigui teve muito problema respiratório, muito problema com leite, com alimentação. Então, ele fazia muitos acompanhamentos. A parte que a genitora era soro positivo, no dia, quando ele nasceu, todo o procedimento que tem que ser feito, graças a Deus foi feito. Durante 2 anos o Guigui fez um acompanhamento, né, a respeito da carga viral que eles falam, né, todas elas deu negativas, graças a Deus. Então, assim, devido a tudo isso, o Guigui fazia um acompanhamento no hospital em Goiânia, que ficava muito perto de casa. Então, a gente conseguiu pedir uma liminar
para que ele pudesse estar conosco durante os tempos, por exemplo, quando ele tinha que fazer algum tratamento por questão respiratória, enfim, para evitar que ele saísse de madrugada da cidade interior para estar em Goiânia, sendo que a gente estava a 5 minutos desse hospital onde fazia todos os acompanhamentos dele. Uma vez passado todo esse processo de visita, a gente, que já foi entrado também a pedida da guarda provisória, né? Nos concederam a guarda provisória quase um ano, gente, quase um ano depois, nos deram a guarda provisória. E a partir do momento dessa guarda provisória, eu falo que já foi quando tudo já começou a fluir de uma certa maneira mais tranquilo, o coração já estava mais tranquilo, de saber que a guarda já era nossa e de trás dessa guarda já, de acordo com o processo, já viria a adoção definitiva. Então, o passo das visitas, né, da gente poder estar com ele para poder levar no médico, tudo isso, mas que ainda não podia estar com ele mesmo, né, dele ficar sempre com a gente. A partir do momento que nos deram a guarda provisória, então isso foi aquela paz interior que a gente teve. Mas a parte disso, aí veio outras dificuldades. A gente colocou ele no nosso seguro médico e o Guigui, claro, a gente tinha o papel, o documento, né, da guarda e responsabilidade dele, né, da guarda provisória dele. Então, quando a gente ia fazer alguma coisa, ia no médico, ia tal, aí a mãe sou eu. Mas a mãe sou eu. Então, assim, eram situações ruins, sabe? Tinha pessoas que tinham empatia, né? Talvez se colocava no meu lugar, né? Naquele momento. Então, tá, você é a mamãe, tá bom. Então, eu vou colocar aqui na fichinha dele, a mamãe e tal. E põe uma observaçãozinha por questão da documentação. Então, assim, teve lugares e lugares, né, gente? Mas tudo bem. Aí, uma vez passado praticamente um ano, nos deram um ano e meio, mais ou menos, veio a adoção, né? O processo finalizar a adoção dele, nos concederam a adoção. Foi um dos dias mais maravilhosa da minha vida. Foi aquele sentimento de quando eu ganhei as minhas menininhas, quando elas nasceram, foi algo surreal. Então, assim, tem muitas pessoas que questionam a questão da decisão da adoção. No nosso caso, a gente foi muito questionado porque nós já tínhamos 3 filhas biológicas, né? Que até então a mais pequena tinha só 3 aninhos. E então, assim, mas vocês vão adotar pra quê? Vocês não sabem nem como é que vai ser. Pra que fazer isso, né? E assim, nós nem demos ouvido pelo que falaram. Graças a Deus a gente teve um apoio assim gigantesco da família. A família abraçou essa decisão nossa. O Guigui foi muito amado, muito desejado durante todo o processo e até o dia de hoje. Então, assim, a adoção, para quem viveu ela, sabe o quão maravilhoso, o quão grandioso é poder viver esse lado da maternidade. Eu vivi os 2 lados, né? Eu vivi o lado de gerar na minha barriga, né? De estar ali dentro, de parir, mas também eu tive a oportunidade, Deus permitiu que eu pudesse ter essa oportunidade de gerar no coração, gerar na alma, né? E o dia da adoção, que nos deram a adoção, né? Que foi concluída a adoção, foi aquele sentimento de quando você tá ali no paritório, né? Eu não lembro aí no Brasil como fala, na sala de parto, e te tiram o neném e você escuta o neném chorar. Então, essa foi a sensação. Depois disso, depois de um tempo, o Guigui já com um ano e pouquinho, na verdade, com um ano e pouquinho,
das médicas, justo nesse hospital onde ele fazia acompanhamento, uma das médicas já havia percebido que o Guigui era um pouco diferente, ou seja, um atípico de tudo aquilo que era tão típico que se via das crianças. Um dia ela conversou com a gente, né, pra gente estar, que a gente pudesse estar mais pendente, né, de estar observando, e veio a suspeita do nosso pequeno ser autista. Ele tinha 1 ano e 8 meses, ou assim, 1 ano e pouquinho. Veio a suspeita do autismo, que só foi fechado o diagnóstico uma vez que a gente já estava aqui na Espanha. Foi um processo muito, muito difícil para a gente no começo, quando veio a suspeita, né, de que o Guigui era autista. Então, assim, a gente não tinha conhecimento do que era autismo. O único conhecimento de autismo que a gente tinha era, talvez, o que a grande maioria da população que não conhece tinha aquele conceito de que o autista era aquele que não falava, aquele que se batia o tempo todo, que ficava fechado em casa, enfim. E aquilo nos assustou muito. Só que algo dentro de mim me disse, não fica aí naquilo que você acha que é, vai pesquisar, a internet tem tantas coisas, né? A gente busca tantas coisas no Google, pois entra no Google e vai pesquisar, deve ter vídeo de pais falando. Daí foi quando eu fui pesquisar sobre o assunto, fui entender o que era o autismo. E a partir desse momento, antes de termos o diagnóstico fechado do Guigui, a gente começou a interiorizar o autismo na vida do nosso filho. Por que eu falo interiorizar? Porque a gente começou a aceitar quem ele era e como ele era. Então, a partir do momento que nós pais aceitamos, né, interiorizamos isso, a gente passa a olhar os nossos filhos com outro olhar, não de medo, ai, que vai ser dele. Apesar que isso a gente tem como mãe, né, indiferente de ser autista ou não ser autista. Mas no caso, levado para esse aspecto do autismo. Então, quando o diagnóstico do Guigui veio, quando se fechou o diagnóstico dele, eu acho que a gente estava tão preparado e tão conscientizado de que ele era autista, que não chegou a ser um baque, né? Na hora da médica falar, olha, teu filho é autista, ele é autista de grau 2, grau moderado, vocês vão ter que trabalhar muito, vocês vão ter que aprender muito, não vai ser fácil, realmente não é fácil, mas não é impossível. A cada dia a gente percebe que não é impossível, né? A gente aprende muito, muito com ele, aprende a mirar, a olhar a vida de uma forma diferente, tentar olhar a vida com os olhinhos dele, não com os nossos. A adaptação das meninas com ele foi fácil, não foi uma adaptação difícil, nem na chegada dele, né, quando veio toda a questão da adoção, e nem tampouco com a questão do autismo. Por quê? Porque a gente sempre trabalhou isso com elas, tanto a questão da adoção como a questão do autismo. Então a gente foi inserindo tudo com muito cuidado, com muito carinho, enfim. E eu vou resumir, finalizando o nosso vídeo, né, o meu vídeo a respeito de todo o nosso processo da adoção, dizendo algo, que você, mamãe, você, papai, que por algum motivo não pode ser, vocês não podem ter filhos, biologicamente falando, né? Não impede você de ser papai, de ser mamãe, porque existe a possibilidade da adoção. E uma coisa que me falaram uma vez, isso é verdade, a gente não escolhe o nosso filho, o filho escolhe a gente. E o Guigui foi amor à primeira vista. A gente viu o Guigui e a gente soube que era ele. Ele olhou pra mim e eu soube que era ele. Ele era tão pequenininho e eu já soube que
que ele era meu filho. Então, assim, eu quero deixar uma mensagem para você que tem dúvidas de adotar, do que pode vir, do que pode ser. Não preocupa com isso. Quando você entrar nesse processo, pensa que teu filho tá ali, aonde você não sabe, como você não sabe o jeito que ele vai ser, nem como ele vai vir. Mas que daquele momento que você olhar para ele, ele olhar para você, você vai saber que ele é seu filho e você vai amar ele pro resto da vida. Então eu acho que fica aí o resuminzinho da nossa história e eu espero que tenha dado para passar um pouco do que foi a nossa experiência a respeito da adoção, vindo com a caixinha de surpresa chamada autismo.